Amém. Queridos, paz seja convosco. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 3. Oséias, capítulo 11, versículo 3. Nós vamos hoje para a parte 4, é a parte final do tema Meditando a Palavra com a Assistência do Espírito. Oséias, capítulo 11, versículo 3. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Isso é Oséias, capítulo 11, versículo 3. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Queridos, veja que o ensino é uma coisa importante. Mas nós não podemos parar no ensino. Ali não é o ponto final. O ensino traz para nós coisas novas a respeito de coisas escondidas no nosso coração. O ensino, a palavra de Deus, como é luz, revela áreas da nossa vida em que Deus quer trabalhar. Então agora não debaixo de culpa, de condenação, agradecidos com o que Deus já fez, mas gemendo, irmãos, insatisfeitos, com uma comunhão mais profunda com o Senhor, com uma liberação maior do seu Espírito, porque essas coisas estão disponíveis. O ensino nos desperta para ver áreas da nossa vida que estão deficientes, não para que nós venhamos a desanimar, não para que nós venhamos a desistir ou achar que está tudo perdido, mas para compreender que a vida cristã é muito mais do que aquilo que temos experimentado até aqui. Há muito mais. Clama a mim e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Então vemos que o ensino, para muitas pessoas, é uma diversão. Senta, escuta, canta, bate palma. Mas o ensino, como ponto de partida, passa a ser um diagnóstico médico que mostra a realidade de nosso coração, da nossa vida, comparado com a palavra que é o espelho da alma, e nos chama a continuar nosso relacionamento com Ele, progredindo, e não se desesperando, mas entregando o nosso coração, para que Ele possa fazer essas mudanças necessárias, possa quebrantar-nos para este fluir muito mais intenso. Então, a meditação na palavra tem que ser um meio para um fim, nunca um fim em si mesmo. Já estudei a palavra, já ouvi, já entendi. Então, quando nós paramos no ensino, nós não compreendemos o que ele está dizendo aqui em Oséias 11:3, que ele quer curar também. O ensino tem o propósito de nos levar ao arrependimento. Arrependimento não é culpa, mas é essa insatisfação santa no sentido de dar mais liberdade ao Espírito Santo. Ele diz lá em João 5:39, 40, vocês examinam as Escrituras, pensam ter nelas a vida eterna, mas vocês param no ensino, na letra, no conhecimento. Conhecer e explicar é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entender, conhecer e explicar para si mesmo e para os outros. Ouvir falar, conhecer e explicar. Entender. Não. Ele diz, vocês leem, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Portanto, a vida cristã não pode se reduzir ao conhecer, explicar, entender e explicar, mas ser destravado e liberto para praticar. Ser restaurado no coração através da comunhão com o Senhor pela graça diária, para finalmente conseguirmos que isso que está escrito no papel comece a acontecer na nossa história no visível. Não podemos parar no meio do processo, como se tivesse uma planta, de um prédio, dizer, olha, eu já entendo essa planta, olha aqui, eu fiz, eu entendo, eu sei como fazer um prédio.
mas as pessoas estão na rua querendo um lugar para morar. Na chuva, e você todo orgulhoso da planta que você fez. Mas aquela planta é um meio para um fim. Você vai ter que colocar tijolos, você vai ter que tirar aquilo do papel e beneficiar as pessoas. Portanto, nossa vida cristã não pode ser apenas uma teoria explicativa, informações sobre, entender a respeito, mas ser liberto para. E aí entra o arrependimento saudável. Não o de culpa, mas o arrependimento desse gemido de dizer: Deus, tenho te dado tão pouca liberdade. Senão eu estaria vivendo como Cristo. Porque em João 2,16, que aquele que diz que está em Cristo, 2,6, 1 João 2,6, que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E nós comparamos nossa rotina diária com a de Cristo e vemos a precariedade. Isso deve nos levar, irmãos, a uma tristeza saudável. Porque a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera uma liberdade para o Espírito trabalhar. O Senhor nos convida a chorar. Há uma alegria que nasce da dor. Desse processo onde nós passamos e enxergamos que há uma vida abundante a qual nós não vivemos e precisamos gemer, transformar o nosso riso em lágrimas. Quando nós lemos o livro de Jeremias, quase que todo ele mostra um Deus falando, o povo não ouvindo, teimando, nem sabe o que se arrepender e diz: sou povo de Deus, paz, paz, irmão, paz. Vivendo de fachada, sendo derrotados, envergonhados, pisados, e dizendo: não, mas eu frequento a igreja lá, eu conheço a Bíblia. Não, mas eu tenho um cargo. Mas a vida cristã ainda não foi apropriada. E se foi apropriada, está arquivada no coração de ferro, não flui. Não há graça nos seus relacionamentos. Não há virtude na sua oração. Não há resultado a nível de... Vamos comparar com Paulo, Pedro, João. A nossa vida cristã ainda é muito precária. Então muitas vezes nós nos orgulhamos daquilo em que nós devemos nos envergonhar, não é? Estamos bem longe. Não digo isso para desmotivar você. Não é essa a intenção do Espírito Santo. Mas mostrar que Deus tem conseguido bem pouco espaço. Nos enchemos de semente como um grande silo. Ouvimos. Se não for comparar quantas mensagens nós já ouvimos desde que viemos para a igreja, podemos nos comparar com um silo cheio de boa semente. Isso é uma coisa boa, não estou dizendo que é uma coisa ruim, porque Colossenses 3,16 fala que habite em vós abundantemente a palavra de Deus. As sementes estão aqui, mas parece que não há uma abertura para que a semente saia. Ela fica ali dentro. E aqui fora é uma outra realidade. Ora, não acontece nada, põe a mão, não acontece nada. E lá dentro cheio de boa semente. Então o que nós vemos é que entre a vida interior e a vida exterior há uma cidade de quebrantamento, para que isso que está aqui flua. Arrependimento traz quebrantamento, para que a realidade interior flua para fora. E toque aquilo que nós oramos. Porque enquanto não há eficácia, o nosso evangelho é teórico. Em Lucas 7, certo fariseu convidou Jesus para ir à sua casa. Mas sabe, queridos, nós também convidamos Jesus para vir para a nossa casa. E ele veio. Receber ele há 20 anos atrás é uma coisa, mas todos os dias ele está ali no sofá da sala. Não é recebê-lo um dia, mas entender que esse relacionamento diário com ele está olhando para nós. Desde que nós o convidamos para entrar, ele entrou. E o fariseu, diz ali em Lucas 7, 36, convidou Jesus para ir à sua casa. E ficou só olhando Jesus, analisando, julgando, criticando. Não é assim que as pessoas fazem? Recebe o Senhor Jesus e depois ficam só reclamando dos problemas, só julgando o defeito dos outros, só esperando bênção. E recebeu Jesus. E uma palavra me chama a atenção nesse texto aqui, ó, vou ler para você. Lucas 7, 44 ou 47. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê-se a mulher?
Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Porém, esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, veja lá, por isso, é aqui que eu quero entrar, no 47. Por isso, te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que significa isso? Que aquela mulher entendeu que Jesus estava disponível, que Jesus era o Salvador, que Jesus poderia perdoá-la, que Jesus amava ela de verdade. E o que ela fez? Ela se tornou acessível. Entendeu? Acessível. Arrependimento é isso, irmãos. Quando eu me arrependo, eu me apego no Senhor, eu estou fazendo como essa mulher aqui. Eu estou dando lugar para que Ele me perdoe, para que Ele limpe, para que Ele restaure, para que Ele trabalhe nos lugares mais profundos da minha alma. Quando eu me derramo, eu estou dando a Ele, o grande médico, espaço para sarar as feridas mais escondidas da minha alma. Mas quando eu sou um religioso frio, julgando aquele, esperando aquela bênção ali, eu estou impermeável à graça. É como eu colocar uma capa, a graça passa, escorrega e vai. Aquele culto não aconteceu nada, não falou nada, não mudou nada. Eu saí cheio de versículos na cabeça, mas o meu coração ainda é antigo. O meu coração não foi transformado, trabalhado, modificado, porque eu não vi sentido nisso. Eu não percebi que estava disponível uma cura profunda, a qual eu precisava, mas estava encoberto. Necessidades espirituais encobertas. Aquele homem disse, eu já recebi Jesus. Agora ele que faça milagre, ele que derrame o seu poder ali. Mas ela se tornou acessível. Diz em 2 Coríntios capítulo 6, do 11 ao 13, me dê mais lugar. Ele diz na Bíblia Viva, qualquer frieza no nosso relacionamento não se deve ao meu amor, mas sim à dureza dos seus corações. Mais ou menos essas palavras. Então o que nós vemos é que o ensino é uma parte do processo de restauração. Mas o ensino por si mesmo não vai mudar o seu coração além da informação, se a terra não for boa. Vai parar na informação. Aí você vai ser um crente que entende e explica, fala, entende, compreende, explica, fala, entende, papagaio gospel. Mas não vai haver virtude na sua oração, não vai haver misericórdia nas suas palavras, não vai haver crescimento rumo a uma semelhança e maturidade em Cristo. Não vai haver. Vai ser uma teoria fria, religiosa. 2 Coríntios 6, 11 ao 13 diz assim, na Bíblia Viva: meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. Qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor da minha parte, mas porque o amor que vocês têm é muito pequeno e não chega até mim, nem me atrai para vocês. Lhes falo agora como se fossem meus próprios filhos. Abram seus corações para nós, retribuam o nosso amor. Então não podemos abrir apenas nossos ouvidos, precisamos abrir o nosso coração. Este fariseu, ele abriu a porta da sua casa, mas ele não abriu o seu coração, ficou intacto. Ele era o tal. Se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora, sempre julgando, sempre questionando aquele vício. Tudo está errado, a não ser eu que estou certo. Isso é um demônio que cega a pessoa e impede ela de ver a sua miséria. Há pessoas que nunca foram lavadas da sua iniquidade, nunca passaram pelo processo do arrependimento.
Só tem fé para ser abençoado e fazer a obra. Só. É uma vida cristã superficial, carnal. Carnal. Sempre competindo, sempre julgando, sempre fofocando, sempre buscando só a bênção ou o prazer do pecado. Sempre mornos. Mas nunca foram trabalhados no profundo. Obras profundas. Nunca choraram pelas suas misérias interiores. Não. Jesus salva, pastor. Entende? Então Deus pode trabalhar pouco, muito pouco, naquele que se arrepende pouco, naquele que se apega pouco no Senhor. Porque através da fé eu posso receber o que Deus me dá, mas através do apego Deus vai ganhando o meu coração. Aí está uma grande diferença. Não é apenas depender dele para receber, mas se entregar a ele para ser transformado. Isso é uma área em que são diferentes, irmãos. Você pode ter uma fé tremenda para receber coisas dele, mas ele pode ter bem pouco do seu coração. E em 1 Coríntios 8 diz que ele conhece aqueles que o amam. Então há muitos que Deus usa, mas Deus não conhece. O coração dele não foi entregue, é terra estranha. Deus opera através do dom, mas Deus não está trabalhando naquele coração. Essa pessoa não entrou e permaneceu no processo do arrependimento e fé. Não é só fé, arrependimento e fé. Marcos 1,15. Então ele diz, Oséias 11,3, eu não quero só te ensinar, eu quero curar, eu quero ministrar. Não é só aprender, mas é ser vivificado espiritualmente. Isso é uma coisa que o Senhor tem, e é muito raro, um coração quebrantado. É muito precioso para o Senhor. Se você fizer uma enquete, você verá que a grande maioria dos cristãos estão interessadas ou em trabalhar para Deus, para ter mérito diante de Deus, ou receber bênçãos de Deus. Mas bem poucos estão gemendo para serem transformados. Lembre-se do filho, lá da parábola do filho pródigo, lembra? Que quando ele saiu, ele estava naquela fase que eu acho que mais de 90% dos cristãos estão. A oração dele é: dá-me a minha herança. Não estou dizendo que isso seja ilícito, tanto que o pai o deu ou não deu? Mas é uma vida muito superficial, tanto que não o satisfez, tanto que o pai deu e ele não conseguiu ser feliz. Irmão, você não vai ser feliz com aquilo que Deus vai te dar. Você vai ser feliz se Deus trabalhar no seu coração e você o percebê-lo e dar o amor dele para as pessoas à sua volta. Senão a sua vida será sempre um vazio, uma insatisfação. Enquanto você não for como Cristo, generoso, humilde, os teus relacionamentos não progredirem com Deus e com as pessoas, vai sempre haver um vazio, vai haver uma pedra no lugar do coração. Deus pode te dar dinheiro, pode te dar poder, pode te dar posição, tudo, mas isso não preenche o teu coração. Porque o que Deus te dá é para você usar, mas é a tua comunhão com Deus é que vai trazer a satisfação. O homem foi projetado para encontrar satisfação no nível de comunhão que ele tem com o Senhor. Se o nível é 1, a satisfação é 1. Se o nível é 10, a satisfação é maior. Tanto que cristãos em prisão conseguiam cantar, ou sendo apedrejados, porque o nível de comunhão com Deus era tão grande que aquilo supria o seu interior. E aí nós vemos em Lucas 15, que quando o filho pródigo diz, dá-me, lá em Lucas 15, 12, ele vivia para ter mais e mais. O verbo dele era ter. E tem alguns que o verbo é como de Marta, né? Qual que é o verbo? Fazer. Quais os principais verbos inimigos agora? Vamos compreender? Eu falei de 3, você se lembra? Entender, ter, fazer. Mas qual é o verbo que nós precisamos? Quando o filho pródigo volta, ele diz, faze-me. Depois que ele caiu em si, ele diz, faze-me. Lucas 15, 19, na Revista Corrigida e também na Contemporânea. Na Revista aí, atualizada, diz, trata-me, mas não é isso que nós queremos, é faze-me. Qual o verbo mais importante então? Ser. Mais e mais dele, mais e mais trabalhado por ele, mais e mais parecido com ele. Ser um com ele, liberá-lo. O verbo que o diabo mais tem medo
Então ele procura, faça, busque e pensa. Ter, entender, apenas compreenda, vire um cientista. Fique viciado no hábito do conhecimento do bem e do mal. Compreender. O mundo está se perdendo, eu quero entender. Quero explicar, eu quero entender, eu quero explicar. Eu quero dominar o assunto. Não há nada errado nisso, mas quando isso é apenas isto, então está errado. Porque entender as coisas espirituais é uma coisa boa. A Bíblia diz, com tudo que tem, busca o entendimento. O ensino é uma coisa boa, desde que ele seja algo que nos faça se jogar aos pés do Senhor e buscar um nível de comunhão mais profundo com Ele. Senão, não. Se for apenas para... tá. Legal. Beleza. Se não há uma resposta de arrependimento, o ensino ele é nulo. Ele faz cosquinha. Que gostoso. Já ouvi a palavra. Mas se ele não provoca em você uma sede de mudança no caráter, você está escutando, mas não está ouvindo. Deus não está tendo o seu coração, apenas os seus ouvidos. Aí o que nós vemos, amados, é que meditar a palavra com assistência do Espírito é compreender que o Espírito quer trabalhar através da palavra. E esse trabalhar não é só nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu ministério, mas principalmente no mais profundo do seu caráter e do seu coração. Há pessoas que elas estão crescendo na fé, mas elas não estão crescendo no caráter. Elas estão crescendo no servir, elas fazem a obra, no entender, elas estão compreendendo cada vez mais, mas não há uma mudança a nível de relacionamento. E eu te digo, irmãos, aí é a prova real. Nós podemos avaliar a estatura espiritual de uma pessoa nos seus relacionamentos. Porque para Deus o que importa, meu amado, não é o quanto você compreende, não é o quanto você já recebeu através da fé, não é a obra que você está fazendo, mas sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. A prova final, quando Jesus ressuscita, ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que eles? Não é você compreende, ou você está recebendo bastante bênção, ou está fazendo a minha obra, mas Pedro, como é que vai o nosso relacionamento? Como é que vai a liberação do meu amor através de você? Você está conseguindo ressuscitar os mortos? Você está libertando os cativos? Você está visitando os órfãos e as viúvas, consolando aqueles que estão chorando? A unção que eu coloquei em você está tendo liberdade para fluir cada vez mais e beneficiar as pessoas? Ou você é como uma nuvem que faz muito barulho? E as pessoas dizem, ai que bom, minha lavoura agora não vai morrer. E faz aquele barulho, aquele negrume, fecha. Aí a pessoa vai, graças a Deus. Aí faz aquele barulho e vai embora e não caiu uma gota de água. E vai, salta veio do pescoço, taca óleo na testa, e vai, e roda, e rodopia, e profetiza. E cadê a mudança na vida das pessoas? Que tipo de pessoa nós estamos gerando, né? Inclusive, semana que vem, eu quero começar junto com você um estudo de 7 partes chamado O Bendito Evangelho Genuíno, em que nós vamos falar de que tipo de fruto nós estamos dando, revela que tipo de ave nós somos. Eu falo isso, queridos, não para te desmotivar, mas para te deixar perplexo junto comigo. É uma coisa boa sair da igreja cabisbaixo, pensativo. Tem que sair sempre saltitando, sorrindo, batendo palma. Não, às vezes é bom sair cabisbaixo, pensativo. Essa é uma tristeza saudável. Quando olhamos para a miséria daqui dentro que queremos disfarçar e dizer, Deus, chega. Eu não quero mais ser um crente carnal. Eu quero ser como o Senhor na prática cada vez mais. Não um desespero do dia para a noite. Não que eu vou entrar numa paranoia, numa depressão. Não é isso. É um processo. Mas essa tristeza que vem de perceber que a mulher deitou-se aos pés de Jesus e saiu liberta, curada. E eu ali com toda aquela pompa de fariseu, julguei o culto, analisei o culto e saí vazio. Fariseu, com toda aquela pompa, não recebeu nada de Jesus. A sua visita não lhe foi benéfica. Mas aquela mulher soube extrair
Aquela mulher soube aproveitar Jesus e sugar e beber. Então, ele disse: aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que pouco se perdoa, quer dizer, você não correspondeu, você não aproveitou, então eu não pude trabalhar no seu coração. Eu te digo, irmãos, como está o seu coração? Pelo tempo de igreja que você está, dá para se orgulhar disso? Dá para ficar dizendo para os outros que eles estão errados? Exercite a sua comunhão diária pela graça, para ir mais e mais sendo restaurado interiormente, até conseguir praticar as mesmas obras ou maiores. Quando você estiver praticando as mesmas obras que Cristo e maiores, você está começando a sarar, a graça, a pomada da graça está realmente trabalhando na sua alma. Aí você pode dizer: não estou apenas existindo, mas eu vivo. Jesus diz: eu vivo porque o Pai vive em mim. A vida que eu vivo, viva pelo meu Pai. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Diga assim: eu não quero passar a vida inteira apenas existindo, porque há muitos que existem, mas ainda não vivem. Tem nomes de que vivem, mas estão mortos. Não quero apenas existir, eu quero viver. E vida abundante, queridos, é ser como Jesus, cheio de misericórdia e poder, para a glória de Deus e para benefício daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser uma influência benéfica, e não somente benéfica, mas eficaz, ou seja, que aqueles que se acheguem a nós realmente recebam o que é de Deus. Haja transformação na vida delas. Não quero dizer que nós vamos infringir o livre-arbítrio. Há muitas pessoas que andaram com Jesus e foram para o inferno. Não é uma questão de que nós vamos analisar o resultado. A terra boa, a terra ruim, é todo tipo de terra à nossa volta. Mas aquele que vier até nós, como essa mulher veio até Jesus e beijou os seus pés, saiu transformado e largou o adultério. Largou a prostituição, largou a imundícia. Então tem que haver resultado na vida das pessoas. Peça para o Senhor nessa manhã: Deus, eu quero muito que o Senhor me leve a um arrependimento saudável, para que eu possa não apenas compreender, não apenas receber bênçãos, não apenas fazer a obra, mas ser cada vez mais parecido com o Senhor, por dentro e por fora. Que os meus relacionamentos estejam constantemente melhorando, a minha maneira de falar, pensar, agir, sentir, a minha maneira de conversar, que a minha imposição de mãos traga mais fruto para o teu nome, para a tua glória. Que haja fruto, que haja vida, vivificação, que aqueles com quem eu falo, converso, não sejam apenas informados, que a sua mente não seja apenas cheia de novas informações, mas que os seus corações começam a arder, e elas se arrependam, e elas mudam, e elas reconheçam que essa tristeza saudável não é doentia, não é viver embaixo de culpa e achar que não tem mais jeito, nem ficar apressado e dizer eu tenho que viver igual Jesus hoje. É um processo. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, diz: eu não cheguei lá, estou agradecido pelo que Deus já fez, mas não estou conformado, prossigo para o alvo. Havia em Paulo uma carreira, o bom combate da fé. Havia em Paulo um gemido direcionado. Ele nunca parou em toda a sua vida. Você pode ver uma pessoa que tinha o entendimento dele, a unção que ele tinha, era alguém para dizer: olha, já cheguei lá. E ele diz: não cheguei lá. Peça para o Senhor nessa manhã: Pai, eu quero meditar a sua palavra com assistência do Espírito, para que isto produza fruto, não só na minha vida, mas naqueles que me ouvem. Quero que haja vivificação, quero que haja fruto, não apenas barulho, não apenas dons, não apenas compreensão, como os fariseus se compreendiam, mas os relacionamentos eram um caos. Os fariseus, eles eram profundos conhecedores da letra, mas eram péssimos nos relacionamentos. Entende? Nós precisamos entender, queridos,
que o conhecimento que não produz relacionamento é conhecimento morto, só produz soberba. A Bíblia diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Isso está em 1 Coríntios capítulo 8, que o conhecimento, ele incha. Quantas pessoas que se gloriam do que sabem da Bíblia, enquanto não sabem nada da vida espiritual abundante? Então eles estão na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabe, ele entende, mas ele não vive. Que nessa manhã nós possamos sair daqui entendendo que há um processo maravilhoso. O que temos de mais precioso está escondido a olho nu. Não pode ser percebido nem por você nem por mim. Não é porque você tem o Espírito que você usufrui e libera isso. Não. É através do relacionamento. Pode ter uma pessoa maravilhosa ao seu lado. Se você não se relacionar com ela, você nunca vai conhecer, usufruir do privilégio dessa amizade e nem mesmo aprender algo com ela para passar para frente. A presença do Senhor em si não vai mudar você. Não é porque você o recebeu que isso vai mudar você. É através do teu relacionamento com Ele que você vai usufruir essa semelhança e ser transformado. Porque Abraão andava com Deus, mas Deus andava com Abraão. Não era só Deus que andava com Abraão, Abraão andava com Deus. Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. Então, não basta o Senhor um dia ser recebido e agora eu fico fazendo a obra, buscando a bênção, entendendo, explicando. Não é isso. Esse relacionamento precisa ser mais profundo do que isso. Aí sim, eu vou ser transformado e ao invés de explicar, eu vou liberar. Ao invés de falar sobre, eu vou manifestar o reino. Ao invés de ficar falando sobre, eu vou deixar que Ele se expresse, Ele mesmo. Vai haver um canal liberado. Veja, o que é fé? Fé é liberar aquilo que Ele é em mim. Não o que eu sou, não o que eu sei, mas o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode. Essa liberação tem a ver com o nível de comunhão. Quanto mais profundo for minha comunhão com o Senhor, maior será a liberação. E essa liberação vai beneficiar muita gente e trazer glória para Ele. Eu vou ser uma árvore frutífera. Vai haver eficácia no que eu falo, no que eu faço, nos meus relacionamentos. Vai haver vida. Não apenas letra, não apenas informações mortas, mas vai haver vida. Que Deus nos ajude nessa manhã. Amém? Vamos pedir isso para o Senhor. Não era muito falar, né, irmãos?